Você vai assistir um corte do TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de recursos humanos e tecnologia. Regiane, por que o desenvolvimento de liderança é sempre o desafio número 0 de recursos humanos? Entra ano, sai ano, passam-se décadas e continua sendo desafiador. Você que é uma desenvolvedora de líderes, quais são os principais desafios que o RH ele tem? Eu acho que são muitos desafios mesmo, e pioraram, né? Se antes já era difícil, eu acho que agora piorou, e a gente tem que ter essa consciência de que a gente não tem as melhores soluções, e a gente tem que desenvolver as melhores soluções, porque senão a gente fica usando... Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo, e usando os recursos tradicionais não resolvem o problema atual. Então, o que eu acho que acontece? São muitas coisas, tá? Em relação ao desenvolvimento. Então, o líder hoje... O líder mais tradicional, ele tem que fazer muito mais coisas do que ele fazia no passado, né? Muito mais. Ele tem que aprender a lidar com diversidade e inclusão, ele tem que pensar no bem-estar do colaborador, ele tem que lidar com change management, para além das atividades rotineiras e que são da área dele. Então, só por isso já é uma questão. Então, isso é uma questão. Eu acho que também a gente tem soluções muito generalizadas, pouco customizadas e que não propiciam a experimentação. Então, são aquelas coisas mais pasteurizadas, assim, que não funcionam para as realidades que são, muitas vezes, diferentes, né? E viver o aprendizado na prática é muito importante, né? Então, ter técnicas de simulação, job rotation, que eu acho que as empresas falam disso desde sempre e não fazem nunca. Não fazem job rotation. E é preciso, porque isso faz com que você experimente na prática alguma coisa que você precisa aprender. Quando a gente fala de soft skills também, que hoje todo mundo fala, a gente precisa desenvolver soft skills muito mais que as capacidades técnicas. Sim, é verdade, mas é tão difícil desenvolver soft skills. Demora, esse é o problema, demora. Demora e exige uma sensibilidade que nem todo mundo está tão preparado assim. Então, a gente está falando de resolução de problema, de senso crítico, bom senso, inteligência emocional, empatia, comunicação eficaz, né? Tudo isso... Não é tão simples assim. E eu acho que tem uma vantagem quando a gente pensa em diversidade e inclusão, quando a gente fala de sermos uma empresa genuinamente inclusiva e pensar em letramento, tudo isso, isso pode ajudar o desenvolvimento dos soft skills. Porque eu acho que isso acelera. Acelera, né? Então, lançar mão disso para ajudar em soft skills. E o líder ter essa consciência, né? Acho que uma outra coisa que é importante em desenvolvimento RH comunicar claramente para onde a gente está indo e aonde a gente quer chegar. Também pode parecer clichê isso, mas é fundamental, porque aí as pessoas falam, é por aí que eu vou. Acho que uma outra coisa que é um problema no desenvolvimento, pode me interromper a qualquer hora. Pode ir, que você tá indo super bem. Tá bom. Eu tenho aqui só um ponto que eu quero refletir com você, mas vai, pode ir, eu acho que uma outra questão é a questão de feedback. Então, o líder, ele não recebe, muitas vezes, o feedback que ele precisa receber. E aí, ele não sabe para onde ir. Ele pensa que está tudo bem, ou ele fica perdido, ou é um feedback que não foi tão claro, e aí ele não fala assim, ixi, onde eu tenho que ir agora? Não é porque ele é líder que ele sabe tudo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? E eu acho que ele não recebe bons feedbacks, porque as pessoas não sabem dar bons feedbacks. E é engraçado você falar sobre feedback, porque é um dos temas que a gente mais vê, principalmente no LinkedIn, e é o tema que quase todo mundo hoje que trabalha no mercado corporativo, já nos primeiros passos de uma liderança, ele vai falar feedback sanduíche. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. É isso, não é? Não é assim. Não é assim. E você fica... Às vezes teu líder te dá um feedback, você fica olhando, você fala assim... eu tenho que entender que isso é um presente, que tá tudo bem, mas não entendi nada. Ou não tem a ver comigo. Exatamente. Né? É um presente que eu não gosto. É um presente que eu não gosto, que eu não preciso, que eu não quero. E eu acho que feedback tem que ser contínuo, né? Não dá para ser... Eu acho. A gente fala disso, né? Mas a gente não faz. A gente tem dificuldade, então a gente escolhe os momentos formais para dar feedback, não se prepara para esses momentos formais como deveria e não ajuda, né, no desenvolvimento. Então, são vários aspectos. Os treinamentos serem muito generalizados, não serem focados, a gente não lança a mão de coisas mais
entretenimento para que o treinamento seja agradável, né? E acho, Edu, que tem um aspecto muito importante. As empresas, o que elas falam? Que a gente tem que ter um ambiente de confiança, as pessoas sintam que elas podem errar. E na grande maioria das vezes... É o contrário disso. Muito ao contrário, você não pode errar. Todo mundo tem medo de errar. A relação não é tão de confiança assim, e o medo do erro é muito grande. E como é que você aprende? Desde criancinha, como é que a gente aprende? Como é que a gente fala que a gente tem que educar nossos filhos? Dando oportunidade deles errarem. Quando você vai andando, você cai, né? E é assim que você aprende como é que você evita cair, né? Se você não ensina com os erros, se você não ensina com os erros e não aprende com os erros, o teu aprendizado fica muito superficial. E as empresas não têm esse ambiente. E acho que, para finalizar essa resposta longa, as empresas querem soluções de curto prazo e resultados imediatos. E aprendizado, desenvolvimento tem que ser sustentável, tem que ser de longo prazo. A gente fala do long life learning, né? A gente tem que aprender continuadamente, pequenas micro certificações ao longo da carreira toda, que você vai se aprimorando, se desenvolvendo, e com essa possibilidade de eventualmente errar, né, para ser sustentável. Mas as empresas não têm tempo para isso. Desculpa, não esquecer. A gente está cansado, fadiga, exaustão, estresse, ter que tomar decisão o tempo todo. Então, isso você não tem tempo para se autodesenvolver, ou se desenvolver com a ajuda do outro também, nem o líder, nem o colaborador. E também a fadiga faz com que você não aprenda. Exato, Você está cansado, como é que você aprende? Né? Exato. Seria muito estranho se fosse uma resposta curta, né? Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado.